Oi, turma do nono ano. Vou fazer mais alguns exercícios de revisão para vocês sobre a circunferência. Mas antes, eu quero corrigir uma coisa que eu fiz horrível. Depois fiquei com vontade de comer um monte de capim, mas porque o cálculo tá tudo certo, mas eu cometi uma asneira no final do cálculo e eu quero corrigir para vocês, tá? Vamos lá. Essa questão, a questão da caderno de atividades, página 47 e 17, eu vou repetir essa questão. Calcule o valor de x, sabendo que o perímetro do triângulo é 21. Ora, se é o perímetro, é a soma das medidas dos lados. Tá bom? Vamos lá. Vejam, aqui nós temos segmentos tangentes traçados a partir do mesmo ponto. Veja, aqui é um ponto de tangência, aqui é um ponto de tangência. Nós sabemos que segmentos tangentes traçados a partir do mesmo ponto são congruentes. Ora, se essa medida CQ é x, então a medida CR também é x. Por quê? Porque são segmentos tangentes porque somente tocam, traçados a partir do mesmo ponto. Então, esse segmento tem a mesma medida que esse. Tá? Bom, aqui é mesmo raciocínio. Temos o ponto A, esses dois segmentos são tangentes, porque eles só tocam na circunferência, traçados a partir do mesmo ponto A. Então, essa medida daqui tem que ser igual a essa, x sobre 4. O mesmo raciocínio se aplica para o ponto B, segmentos tangentes traçados a partir do mesmo ponto. Então, esse ponto aqui, esse ponto B, desse ponto B saem dois segmentos tangentes que são congruentes. Então, se essa medida daqui é x sobre 2, essa daqui também é x sobre 2. Mas a questão fala sobre o perímetro. Então, eu preciso somar os lados para poder determinar esse x aqui, tá? Bom, então, vamos começar pelo lado AB. O lado AB é esse aqui, ó. Aí você pega x mais 4 somado com x sobre 4 somado com x sobre 2, mais o lado AC, x sobre 4 somado com x, lado AC, e o lado ACB, que é x somado com x sobre 2. Tá? Então, você soma todos os pedacinhos dos lados para formar os lados inteiros. E, quando nós somamos os lados, nós obtemos o quê? O perímetro. Então, 21. Aí você percebe que temos algumas frações. Aí eu vou colocar um aqui embaixo, um aqui embaixo, um aqui embaixo. Vamos calcular o MMC entre 1, 2, 1, 4, 1, 2, 4. Então, claro que é 4 o MMC. Então, processo. Substitui os denominadores originais pelo MMC. Agora, divide e multiplica pelo denominador e multiplica pelo numerador. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes x é x. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes x, 2x. 4 dividido por 1, 4 vezes x, 4x. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes x, x. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes x, 4x. 4 dividido por 2 dá 2 vezes x, 2x. Então, é aquele processo divide e multiplica. Divide, multiplica, divide, multiplica, divide, multiplica e vai, né? Aqui, 4 dividido por 1, aqui embaixo é como se tivesse 1 aqui, ó. 4 dividido por 1, 4 vezes 21 dá 84. Como os denominadores agora são todos iguais, eu vou me preocupar só com os numeradores, tá? Então, x mais 2x dá 3x. Mais 4x, 7x. Mais 1x, 8x. Mais 4x, 12x. Mais 2x, 14x. Eu disse que era 16. Estava errado. Então, aqui somando, 14x igual a 84. X igual a 84 dividido por 14 igual a 6. Agora sim. Já não preciso mais comer o capim, porque agora está certa a questão. Ok, pessoal? Essa questão de segmentos tangentes, é muito importante isso.
Bom, agora vamos dar uma olhadinha na página 49 do caderno de atividades. Veja depois se você acertou a questão. Escreva a relação entre as medidas dos ângulos destacados na figura. Bem, não tem o que fazer aqui, é só você escrever a fórmula. O arco AB, gente, esse arco AB, ele está começando em A e terminando em B. Este ângulo é um ângulo central e este é o ângulo inscrito. Só que esse ângulo vermelho, as extremidades dele também são. Ele começa no arco, começa no A e termina em B. Veja, as extremidades do ângulo vermelho, o ângulo A, são as mesmas extremidades desse ângulo azul. Então, esses dois ângulos estão relacionados com esse arco. Aí nós aprendemos que o ângulo inscrito, que é esse aqui, porque o vértice dele está na circunferência. Esse aqui é o ângulo central, porque o vértice está no centro. O ângulo inscrito, o valor dele é metade do ângulo central. Então você escreva que o ângulo inscrito, que é A, ele é metade do ângulo central, metade de B. Ou, se preferir, metade da medida do arco. Então, o arco AB dividido por 2. Então, essa é a relação que ele estava querendo. Não é para você encontrar um valor numérico, não. É só para dizer qual a relação que existe entre esse ângulo e esse ângulo. Eles são iguais. Qual é a relação entre eles? A relação é que esse ângulo inscrito é metade da medida do ângulo central ou metade da medida do arco. O ângulo central é igual ao arco. Por exemplo, se esse ângulo aqui for 30 graus, esse arco é 30 graus, mas esse ângulo aqui vai ser 15, porque o ângulo inscrito ele é metade da medida do arco ou metade da medida do ângulo central. Então, muito importante aprender a diferença entre ângulo inscrito, ângulo central. Aí você ainda tem dúvida. Mas Barreto, peraí, por que inscrito? O ângulo inscrito, gente, o vértice dele, olha, o vértice dele é sobre a circunferência. O ângulo central, o vértice dele é sobre o centro da circunferência. Ângulo inscrito, o vértice do ângulo, que é essa esquina, fica em cima da circunferência, um ponto da circunferência. E o ângulo central, o vértice do ângulo fica no centro da circunferência. Então essa relação aqui é uma relação importantíssima, que a medida do ângulo inscrito é metade da medida do ângulo central correspondente. Correspondente porque ambos estão ligados ao mesmo arco AB. Tá bom? Bora ver o que tem para nós aqui em termos de perguntas. Ora, na página 49, questão número 7 do caderno de atividades, tem o seguinte: veja se você fez isso aí direitinho. Determine em grau a medida de x nas figuras. Veja, como eu expliquei a você, esse é um ângulo inscrito. Ele é metade do ângulo central ou do arco. Veja que esse ângulo vermelho é um ângulo central, é um ângulo de 180 graus, veja, é um ângulo raso. Então, esse ângulo aqui inscrito, ele vai de A até B. E esse ângulo vermelho também vai de A até B, quer dizer, ambos estão associados ao mesmo arco, tanto o ângulo vermelho quanto esse aqui. Logo, este ângulo inscrito aqui é o ângulo central correspondente. O ângulo inscrito é metade do ângulo central. Portanto, eu escrevo que x é igual a 180 dividido por 2, portanto, 90 graus. E aí nós aprendemos que qualquer ângulo inscrito num semicírculo, ele é reto, 90 graus. Então esse ângulo aqui é 90 graus porque é um ângulo inscrito e ele é metade desse arco todinho, que é meia volta a 180 graus, né? Uma volta completa a 360 graus. Mas o ângulo central é igual ao arco. Esse arco também é um arco de 180. Esse arco mede também 180 graus. O ângulo inscrito é metade da medida do arco correspondente, que é 180. Então, ângulo inscrito
ele é metade do ângulo central ou metade da medida do arco correspondente. Tá bom? Então, muito importante saber isso. Questão fácil, assim você olha e fica com medo, mas não tem o que fazer aqui não, só a teoria que vai alavancar o seu conhecimento. Veja aqui, mesma coisa. Aqui é um ângulo inscrito, porque o vértice dele está sobre a circunferência. E veja que esse ângulo inscrito está associado ao arco AB. Veja, porque o ângulo inscrito ele vai, as extremidades dele estão em A e em B. O ângulo central, as extremidades dele também estão em A e B. Então, esses dois ângulos são correspondentes. O ângulo inscrito é metade da medida do ângulo central. Ângulo inscrito é metade do ângulo central. Então, o ângulo inscrito no caso é x. Ele é metade do ângulo central, mas o ângulo central aqui no caso é 110. Então, esse ângulo inscrito tem que ser a metade da medida do arco. Portanto, a metade de 110 é 55 graus. Então, este ângulo é a metade desse, porque aqui é um ângulo inscrito correspondente a esse ângulo central. Ambos os ângulos são correspondentes ao mesmo arco AB. Tem em comum o mesmo arco AB. Veja, o ângulo inscrito, as extremidades dele são onde? AB. O ângulo central, quais são as extremidades dele? O mesmo arco AB. Então, são ângulos correspondentes. Então, esse ângulo inscrito é metade da medida do ângulo central. Bom, esse aqui é uma questão que é um pouquinho mais polêmica. Tem uma mutretazinha nesse aqui. Determina em grau a medida x na figura. Bem, veja que o ângulo x é um ângulo central, tá vendo? Porque está no centro da circunferência. Mas esse aqui de 10 é o ângulo inscrito. E esse de 25 é inscrito. Mas vamos lá. Vamos ver onde as extremidades dele vão. Ó. Vai daqui até aqui. Então, este arco, gente, este arco deve ser 20 graus. Por quê? Porque esse ângulo inscrito, ele é metade da medida do arco correspondente. Esse arco tem que ser 20. Porque se aqui é 10 o ângulo inscrito, ele é metade da medida do arco. O mesmo raciocínio se passa aqui, quando você pega esse ângulo inscrito. Ó. Este arco deve ser 50 graus. Por que 50? Porque o ângulo inscrito, ele é metade da medida do arco. Se o arco é 50, então esse ângulo aqui é 25. Se esse arco aqui é 20 graus, se esse arco aqui é de 20 graus, esse ângulo aqui é de 10, porque o ângulo inscrito é metade da medida do arco. O ângulo inscrito é metade da medida do arco. Mas, quando você observa esses dois ângulos, são ângulos opostos pelo vértice. Olha, no prolongamento. Este ângulo aqui também é x, porque são ângulos opostos pelo vértice. Logo, x é um ângulo central. A medida do ângulo central é igual à medida do arco. Certo? Então, se eu chamasse esse arco aqui de B' A'. Então, se esse ângulo x, ele é um ângulo central, ele vai de B' até a linha, este ângulo central tem a mesma medida do arco. O arco de B' até a linha dá 70 graus. Então, x é igual a 50 mais 20 igual a 70 graus. Essa é uma questão mais difícil, um pouquinho mais difícil, porque você tem que usar a imaginação, a criatividade e prolongar esse ângulo até aqui e ver que este arco teria que ser 50, porque o ângulo inscrito é 25, o ângulo inscrito é metade da medida do arco. Prolongar esse aqui também e dizer que aqui é 20. Por que é 20? Porque o ângulo inscrito aqui é 10, é metade do arco. E depois observar que esse ângulo é igual a esse, porque são opostos pelo vértice. Mas esse ângulo, as extremidades são de B' até a linha. Portanto,
70 graus. O ângulo central tem a mesma medida do arco. O ângulo central tem a mesma medida do arco AB, a linha B'. E o ângulo inscrito, ele é metade da medida do arco, ou metade da medida do ângulo central. Então, é importante você associar isso aqui. Às vezes trabalhamos com arco, a medida do ângulo central é igual à medida do arco. A medida do arco é igual à medida do ângulo central. Mas o ângulo inscrito é metade disso. Vamos lá. Mesma situação, gente. Determine em grau as medidas dos ângulos inscritos e central da figura. São dois ângulos. Aqui você vê que é um ângulo inscrito, porque o vértice dele está sobre a circunferência. E aqui você vê que é o ângulo central, porque o vértice dele está no centro da circunferência. Estão ligados a isso? Estão ligados, né? Então, o que eu posso dizer? Que o ângulo inscrito é metade do ângulo central. O ângulo inscrito é igual a metade do ângulo central. Então, x mais 12 graus e 30 minutos, como se fosse 12 graus e meio. Este ângulo tem que ser a metade desse. Então, x mais 70 sobre 2. O ângulo inscrito é metade do ângulo central. Então, x mais 12 graus e 30 minutos é a metade desse ângulo, x mais 70. Ora, gente, mas esse 2 está dividindo. Ele vem para cá multiplicando. Ele fica 2x mais... Veja, aqui é 12 graus e meio. 12 graus e meio vezes 2 dá 25 graus. Deixa eu explicar uma coisa. 12 graus e 30 minutos corresponde a 12 graus e meio. 30 minutos é metade de um grau. A metade de um grau é 30 minutos. Então, é como se fosse 12 graus e meio. 12,5 multiplicado por 2 dá 25. Então, aqui resolvido o problema. Esse 2 está dividindo, vem para cá multiplicando. Multiplica isso. 2 vezes x dá 2x. E 2 vezes 12,5. Isso aqui é 12,5. Isso aqui é 12,5. 12 graus e meio. 2 vezes 12 graus e meio dá 25 graus. Agora é fácil, é só resolver a equação. 2x fica, x passa, fica menos x, 70 fica e 25 passa para cá, menos. Tá? 2x menos x dá apenas x. 70 menos 25 dá quanto? 70 menos 25 dá 5, 45. 45, né? Dá 57, exatamente, 45. Bom, mas ele não pediu isso, ele pediu os ângulos, tá, gente? Vamos voltar para cá. Então, este ângulo aqui, se x é 45, veja só. Se x é 45, então esse ângulo aqui é 45 mais 70. 135, né? Aliás, 115, não? Esse aqui é 115 graus. Esse aqui vai ficar 45 mais 12,5. 12,5. Aí 45 mais 12,5 dá 57,5. Então, esse ângulo aqui dá 57,5 graus. 57,5. Vou explicar melhor. 45 mais 12 dá 57. 45 mais 12, 57. 57,5. 30 minutos é meio minuto. Então, 12 graus de 30 minutos é como se fosse 12 graus e meio. 12 graus e meio. 12 graus e meio mais 45 dá 57,5. Que é a metade desse aqui. O ângulo inscrito é metade do ângulo central. Novamente a mesma história aqui, ó. Ângulo inscrito, ângulo central. O ângulo inscrito é metade do ângulo central. Então eu escrevo
que x mais 15 é igual a metade do ângulo central. 3x mais 20 sobre 2. Este ângulo escrito é metade do ângulo central. Novamente, é a mesma história. Esses dois estão dividindo, passa para cá multiplicando. Então, 2x mais 30 igual 3x mais 20 graus. 2x mais 30, porque 2 vezes x dá 2x. 2 vezes 15 é 30. Igual a 3x mais 20 graus. Tá? Por que isso? Porque o ângulo escrito, ele é metade do ângulo central. Então esse aqui vale esse aqui dividido por 2. Como esses dois estão dividindo, passa para cá multiplicando. 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 15 dá 30. Vamos agora organizar essa bagunça. 2x fica. 30 passa para cá, fica menos 30. 3x vem para cá, menos 3x. 20 fica aqui mesmo. Bom, 2x menos x dá menos 1x. E menos 30 mais 20 dá menos 10. Todos já sabemos o que acontece aqui, né? Multiplicado por menos 1. Por menos 1. Aí ficaríamos com x igual a 10 graus. Mas, se x é igual a 10 graus, veja bem. 3 vezes 10, 30. Mais 20, 50. Então, este ângulo aqui mede 50 graus. E esse tem que ser 25, quer ver? X é 10. 10 mais 15, 25. Então, esse aqui vale 25 graus. Por quê? O ângulo escrito é metade do ângulo central. Tá bom? Questão 12, também do livro de vocês. 12. Sabendo que o arco AB mede 120 graus, aqui eu esqueci de botar, mas AB é esse aqui, ó. Esse arco aqui mede 120 graus. Tá bom? Então, eu quero que você ache x, y e z. Bom, primeiro z. Z é um ângulo escrito. Ele é metade da medida do arco. Z é um ângulo escrito. Z é um ângulo escrito. Olha, ele vai de A até B. Então, se é um ângulo escrito, ele é metade da medida do arco correspondente.